Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos escolhendo vários alvos: a diversidade de gênero, os acordos internacionais de meio ambiente e os imigrantes foram alguns dos primeiros afetados pela política dele, ou pela antipolítica. Mas entre todos tem um inimigo muito claro e que até embalou a campanha do Trump para chegar à Casa Branca: a China. Os Estados Unidos sentem a perda da hegemonia global para um mercado muito produtivo, que tem investido em indústria, tecnologia e expandido a sua zona de influência para a América Latina, uma região em que os Estados Unidos exercem grande influência desde o início do século XX, com uma ênfase especial para a Guerra Fria. Nessa semana, o mundo assistiu mais um capítulo da batalha entre Estados Unidos e China, na área da tecnologia nesse caso. A China lançou a sua primeira inteligência artificial, o DeepSeek, que tem a mesma eficiência de produtos consolidados, tipo o ChatGPT e o Gemini. O grande diferencial competitivo é o custo. Os criadores do DeepSeek anunciaram que gastaram muito menos para obter os mesmos resultados produzidos pelas Big Techs dos Estados Unidos. A disputa por desenvolvimento de tecnologia entre os dois países se estende para outras áreas. A China lidera o mercado global de produção de carros elétricos, como a BYD, superando a Tesla, de Elon Musk. Outra empresa de Musk também enfrenta a concorrência chinesa. A Starlink briga com a SpaceSail pela liderança no lançamento de satélites e internet no mundo. Sexta-feira, 31 de janeiro de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu converso com o Diego Pautasso, que é doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e diretor de pesquisas do Centro de Estudos Avançados Brasil-China. Professor, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Prazer é todo meu, professor. A gente vai ter que começar, claro, falando sobre o DeepSeek. Então, porque gerou tanta polêmica, todo esse fuzuê, vamos dizer assim, né, para usar numa linguagem bem clara, que essa comoção com o lançamento do DeepSeek. A China tem políticas de desenvolvimento de inteligência artificial. Muita gente não tinha conhecimento sobre isso. Queria que você contasse um pouco sobre esse Plano Nacional de Desenvolvimento, para a gente poder entender e para essa informação, né, para a gente democratizar também o acesso a essa informação. Muito importante essa questão, Gabriela, porque, claro, o fenômeno do DeepSeek causou esse alvoroço, causou esse frenesi na mídia internacional, derrubou 5 trilhões de dólares das economias americanas e, evidentemente, isso tem a sua importância que vai para além da questão tecnológica ou do aplicativo de inteligência artificial em si. Na verdade, a China vem há décadas desenvolvendo um ecossistema digital próprio, ou seja, essa é a nova fronteira da economia desde a virada do século XXI. A China se deu conta disso e não quis simplesmente aderir ou aceitar o ingresso das grandes big techs ocidentais, sobretudo estadunidenses. E desde então a China vem fazendo políticas tanto para desenvolver a infraestrutura digital, ou seja, rede de 5G, satélites, data centers e tudo mais, o desenvolvimento de plataformas ou de empresas que operam nesses meios, né, as grandes big techs chinesas, né, empresas de e-commerce, empresas de pagamento, a Uber chinesa e por aí vai, e, ao mesmo tempo, desenvolver toda uma economia de hardware, ou seja, da parte de aparelhos e insumos fundamentais a essa economia digital, que vai desde o celular até os semicondutores. E, na verdade, quando o governo Trump recrudesceu a guerra comercial contra a China e, logo em seguida, mirando no setor de 5G e de semicondutores, ao invés de interditar, ao invés de interromper o desenvolvimento chinês, a gente vinha dizendo que iria precipitar, iria acelerar o desenvolvimento do setor digital da China,
E o que a gente viu no ano passado foi o lançamento do telefone Huawei, uma grande potência, sem os semicondutores que vinham sendo embargados, portanto, com uma alternativa nacional, e agora uma inteligência artificial mais barata, mais rápida, né, e que mexe com os mercados do setor e com o Vale do Silício, e, claro, com o pensamento da elite estadunidense. Isso é importante porque houve um impacto para essas gigantes, para essas big techs do Vale do Silício, e a gente teve notícia de que essas empresas e também a da Europa, né, empresas da Europa, tiveram $1 trilhão de perda em valor de mercado, como você citou, professor. Agora, elas realmente foram pegas de surpresa? E o que explica isso, já que, como você estava trazendo aqui para a gente, esse setor de tecnologia da China já está em desenvolvimento, existe um plano nacional a respeito disso há tanto tempo? Há uma série de questões aí. A primeira delas é uma certa presunção imperial, não é? Quando você domina e estabelece um certo monopólio sobre um setor, e essa tradição de dianteira, você tem uma tendência ou a ignorar ou a subestimar os competidores, os emergentes. E, de uma maneira geral, a grande mídia ocidental ela não cobre a China de maneira minimamente objetiva, minimamente comprometida com entender aquele fenômeno. Quase sempre o objetivo é produzir caricaturas, estigmatizar, né, produzir rótulos, né, ou tentar difamar a trajetória chinesa. Só que isso pode servir a uma batalha de narrativas, mas funciona pouco para entender um fenômeno sociológico, econômico e geopolítico. E eu acho que isso contribui para turvar, não é, a trajetória, o entendimento da trajetória chinesa, embora quem lida com o assunto de China, como eu lido há 20 anos, vê que são degraus que vêm sendo galgados há muito tempo. A China vem falando em economia digital há 10 anos, né? Ou seja, a própria tecnologia digital está percolando todos os âmbitos hoje da vida social chinesa, desde o pagamento com a utilização da mão. A China já usa o QR Code como forma de pagamento integrado ao telefone celular há muito mais de 15 anos, né? E as pessoas, enfim, estão ignorando todo um conjunto de tecnologias, de software, de hardware que estão surgindo naquele país de dimensões continentais. Isso é muito bom, né, professor? Porque a gente olha para o nosso exemplo aqui. Quanto tempo faz que a gente usa QR Code para pagar qualquer coisa? Faz pouco tempo. Foi incorporado na nossa sociedade há pouco tempo. E também pensando no noticiário. A gente é bombardeado de notícias do Vale do Silício diariamente, né? E esse tipo de informação a respeito de produtos tecnológicos da China chegam quando tem um grande impacto, como, por exemplo, foi o do DeepSeek. Exatamente. E sempre quando chega, Gabriela, chega de uma maneira, vamos dizer assim, focando num elemento um pouco mais caricatural da própria inovação, ou daquela importância, mas descontextualizado do processo, né? Se nós observarmos a própria cobertura jornalística, né, a grande mídia brasileira tem correspondente em Washington, em Nova York, em Buenos Aires, no Vaticano, em Tel Aviv. E embora a China seja o nosso maior parceiro comercial há muito mais de 15 anos, sequer há um correspondente fazendo a cobertura diária, como deveria ser, sobre os eventos econômicos, sociais, políticos, até porque, por óbvio, impacta diretamente as exportações brasileiras, que são quase 3 vezes superiores para a China em relação aos Estados Unidos. Então, nitidamente, há um descompasso entre a realidade material e a percepção dos atores políticos no Brasil e no Ocidente em relação à China. Isso é fundamental. Eu percebo, por exemplo, quando a gente fala sobre o viés político do DeepSeek. Isso foi muito divulgado, dizendo, olha, o DeepSeek dá respostas que não comprometem, por exemplo, não querem abordar questões políticas que são sensíveis ao governo da China, por exemplo. E acho que é um ponto importante a ser colocado. Por outro lado, não existe tecnologia neutra. A gente tem o exemplo
de outras tecnologias de inteligência artificial do Vale do Silício, que também tem questões sensíveis que muitas vezes não são colocadas. Quando você faz uma pesquisa no Google, tudo, absolutamente tudo que nos cerca em relação à tecnologia, existe um viés político ali, né? Quem faz tecnologia, não existe tecnologia neutra. Eu bato muito nessa tecla, mas acho que nesse caso é importante ser colocado, porque parece que existe um peso maior que não é colocado quando a gente está falando de uma tecnologia ocidental, professor. Acho que esse ponto é importante, né? Esse ponto que tu coloca é fundamental. Eu escrevi vários fios sobre isso, e várias vezes apareceu esse comentário. Para além de uma certa ingenuidade, como você bem disseste, de que poderia haver alguma linguagem matemática neutra, alguma tecnologia neutra, que é uma tremenda ilusão, eu diria até um desconhecimento profundo sobre o papel que as big techs vêm tendo, muito além da própria linguagem e algoritmo em que elas operam. Ou seja, elas têm tido uma atuação política, geopolítica e econômica na vida de vários países. Há documentários sobre isso, há livros sobre isso, e as pessoas insistem em não ver, né? Quer dizer, está para lá de claro o papel do Elon Musk para ficar numa figura, mas também do Zuckerberg. As declarações dos próprios são claríssimas em relação ao intuito deles de movimentarem e arquitetarem a esfera pública por meio dos meios de comunicação, mas ainda assim, por uma mentalidade à la Guerra Fria, com um misto de orientalismo, o fantasma é sempre o fantasma chinês, justamente aquele que disponibilizou não apenas uma ferramenta gratuita, mas uma ferramenta de código aberto, que permite que as regulações e as adaptações sejam feitas em conveniência com as outras realidades nacionais. Basta a gente olhar o evento de posse dentro do Capitólio do Donald Trump, quem eram as figuras que estavam ao lado do Donald Trump, muito próximas a ele. Você citou Elon Musk, citou Zuckerberg, mas diversas grandes empresas de Big Tech, né, os donos, os CEOs, os bilionários estavam ali. Então a gente já tem uma sinalização fortíssima, eu diria que mais do que escancarada, de que isso é política e uma política alinhada à extrema-direita de Donald Trump, né? Agora, professor, você citou a Guerra Fria e tem um ponto interessante disso. A imprensa usou muito uma expressão, momento Sputnik, quando falando do lançamento do DeepSeek, por causa do lançamento do satélite da antiga União Soviética na década de 50. E aí, trazendo um pouco de contextualização, naquele momento começou a corrida espacial durante a Guerra Fria. Nesse caso dos Estados Unidos versus China, qual é o interesse de cada um dos governos? E eu te pergunto também se a China quer ter os Estados Unidos como um parceiro comercial, principalmente pensando aqui do ponto de vista tecnológico. Esse é um ponto fundamental. Aqui cabe uma volta na história um pouquinho, Gabriela, porque quando os Estados Unidos reatam com a China lá no início dos anos 70, né, a expectativa dos Estados Unidos era atrair a China, dividir o bloco socialista, em alguma medida contribuir para isolar a União Soviética. Ato contínuo, a União Soviética colapsou, e os Estados Unidos não esperavam que a China, que era um país nos anos 70, 80 e ainda no início dos anos 90, um país paupérrimo, um país de camponeses, um país que exportava commodities. Nos anos 90 começa a exportar alguns produtos de baixíssimo valor agregado, que ficaram famosos nos 1,99 do início do Plano Real, né? Eles de fato não esperavam que em pouco mais de 2 décadas, após a década de 90, né, a China estaria ombreando, competindo e pior para os Estados Unidos, né, à frente em vários segmentos, né? E aí, quando esse gigante se torna cada vez uma assombração maior para as elites americanas, eles começam a tentar responder de maneira cada vez mais aguda. E o giro primeiro disso é em 2011, quando o governo Obama escreve e conceitua a China como o pivô da Ásia, o pivô a ser contido. De 2011 para cá, apesar do partido que está no poder, seja ele democrata ou republicano, tem ocorrido um consenso acerca de que o objetivo fundamental é a contenção da China. Portanto, o Trump vai fazer a guerra comercial, né? E o Biden não vai interromper. Ao contrário, ele aprofunda em alguns outros aspectos, sobretudo no campo das tecnologias e dos semicondutores,
E, novamente, o Trump, em seus discursos, elege a China como o inimigo fundamental, com intenções de produzir uma nova onda de sobretaxação aos produtos chineses. Então, do lado dos Estados Unidos, esse é o quadro. Do lado da China, eles não têm interesse nenhum em produzir alguma grande confrontação. Até porque, tal como está posto, a China tem diminuído a dianteira e tem avançado numa velocidade muito grande. Então, não há por que mudar profundamente as regras de convivência com os Estados Unidos. Porém, a China sabe justamente esse quadro que eu pintei em relação às elites americanas e está preparado para responder e sobreviver aos ataques, à política de contenção, à política de embargo, que vem sendo desencadeada desde, digamos assim, há uma década e meia aproximadamente. E o que talvez preocupe mais as elites americanas, que a China de hoje é muito mais forte do que era a China da guerra comercial lá de 2018, lá do primeiro mandato do governo Trump. Sem dúvida. E entrando nesse aspecto dessas restrições de exportação dos Estados Unidos em relação à China, os Estados Unidos proibiram a China de comprar os chips de inteligência artificial mais avançados, por exemplo, da NVIDIA, né? E de outros também. Máquinas específicas para produzir chip de ponta. E aí, esse é um obstáculo que aparece desde o governo Biden, mas a gente sabe da intensificação que isso pode ter no governo Donald Trump. Isso pode, professor, de alguma forma, ser um obstáculo para essas tecnologias de inteligência artificial e para o próprio DeepSeek, já que ele precisa acessar chips de ponta para continuar esse desenvolvimento, né? Que tipos de sufocamentos, entre aspas, eu vou usar aqui, econômicos poderiam ser impostos pelos Estados Unidos? E não só isso, a gente tem o exemplo do TikTok, que chegou a ficar fora do ar dos Estados Unidos por não vender as operações para uma empresa estadunidense, né? Para a China não vender. Na verdade, eu acho que os Estados Unidos já mobilizaram as principais armas que eles tinham, tanto em termos comerciais, quanto em termos de semicondutores, ao embargarem, como vocês disseram, não apenas a exportação de chips, como também de máquinas utilizadas para a produção de semicondutores, sobretudo da MSL, empresa holandesa que domina amplamente esse mercado. E o que a gente viu é que não foi suficiente. A Huawei, o ano passado, lançou 2 aparelhos ultrapotentes que tinham semicondutores menores do que 9 nanômetros, que são os semicondutores de ponta utilizados na produção desses aparelhos de ponta. Até hoje não se sabe exatamente quais foram as ferramentas de litografia que a China usou. O fato é que os aparelhos estão funcionando bem, e sem os semicondutores taiwaneses ou ocidentais, e parece também que isso foi insuficiente para o desenvolvimento da inteligência artificial, ou seja, as principais cartadas que os Estados Unidos tinham para interditar os poucos setores em que eles ainda preservam a dianteira tecnológica, porque em muitos outros eles já perderam, como motores elétricos, energia renovável, novos materiais e assim por diante. Então, isso causa uma perplexidade na elite estadunidense e uma incapacidade de lidar com esse fenômeno que é a China, porque a impressão que eu tenho é que eles mobilizam algumas armas similares à da Guerra Fria, porém para lidar com um ator que é completamente diferente da antiga União Soviética, porque ele não está restrito a um campo tecnológico e nem seu desenvolvimento é apenas militar ou aeroespacial, mas é um país com grande capacidade financeira, tecnológica, econômica e comercial e que projeta, né, a sua ascendência globalmente, seja através da nova Rota da Seda, seja sendo o maior parceiro comercial de 140 e tantos países, dos 200 países que compõem a comunidade internacional. E, professor, eu queria falar também, e trazendo um outro aspecto interessante, que talvez as pessoas não saibam e sejam surpreendidas como elas foram no caso do DeepSeek, né? Mas tem a rede de satélites da Starlink, que as pessoas conhecem, que é uma empresa do Elon Musk. Existe uma política do governo da China que está sendo montada nesse sentido também. Então, isso pode causar algum alvoroço em breve nessa área? Como é que vai funcionar esse sistema também? Queria te pedir para explicar.
Isso é interessante, né, Gabriela? A gente que vem acompanhando o tema, agora mesmo a última visita do Xi Jinping ao Brasil, um dos 38 memorandos e acordos firmados entre o Brasil e a China é justamente do Brasil com a correspondente ou a concorrente chinesa da Starlink de satélites. Isto é, a China está desenvolvendo um poderosíssimo mega constelação de satélites com finalidade de fornecimento de informação, de internet, etc., etc., alternativo à Starlink do Elon Musk. Provavelmente dentro de alguns anos ela estará disponível em escala global e novamente produzirá um novo alvoroço. Porém, esse processo ele vem sendo, ano a ano, quem acompanha o noticiário vê o lançamento de nova rede de satélites para compor isso aí. Ou seja, para além da possibilidade de disponibilizar em escala global infraestrutura de internet, que também faz parte da nova rota da seda digital, ou seja, da China ofertar 5G, ofertar internet via satélite, ofertar um pacote, né, inclusive de inteligência artificial agora com DeepSeek, e que certamente vai mexer com os processos de integração comunicativo, vai mexer, obviamente, com a economia embutida aos sistemas digitais, né? E vai, sobretudo, romper o monopólio que os Estados Unidos possuíam sobre esse setor e que são usados para muitas coisas, como a gente sabe, para além da comunicação, desde a guerra híbrida até a guerra propriamente dita, né? Por exemplo, os sistemas do Starlink foram amplamente utilizados na guerra da Ucrânia. A China sabe disso, e está mobilizando também sua rede satélite, porque isso também é uma questão de segurança nacional. Sim. E voltando um pouco para o caso do DeepSeek, ele faz a gente pensar como uma oportunidade para outros países do sul global, para construírem, para desenvolverem as suas próprias tecnologias também. Eu pergunto se essa é uma oportunidade para o próprio Brasil. Você falou, por exemplo, de um plano de cooperação no sentido da rede de satélites, mas o Brasil também tem um plano de inteligência artificial. Como é que isso poderia ser colocado em prática? E se esse exemplo abre um caminho? É muito importante isso, Gabriela, porque não há nenhuma dúvida, assim como a siderurgia foi determinante para o Brasil lá na década de 40, na era Vargas, para que o Brasil ingressasse na segunda revolução industrial, as tecnologias digitais, inteligência artificial, semicondutores, tecnologia de nuvem e tudo mais, são determinantes para o Brasil entrar, de fato, com algum grau de soberania nessa economia digital. E o Brasil precisa explorar essas contradições e barganhar, por um lado, fazendo seus planos de desenvolvimento, por outro lado, estabelecendo cooperação de modo a internalizar a tecnologia. E me parece que a alternativa que a China oferta é mais propensa à cooperação e à transferência tecnológica, né? Esse próprio aplicativo do DeepSeek permite o desenvolvimento, ou pelo menos uma plataforma, para que o Brasil venha a desenvolver dentro do seu plano de inteligência artificial, recentemente lançado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, para que o Brasil desenvolva suas soluções nacionais, adequadas aos nossos marcos regulatórios e adequado às nossas necessidades de comunicação e de prestação de serviço público, porque a inteligência artificial, para além desse uso doméstico e eventualmente corporativo, ele tem um papel muito importante em termos de políticas públicas, em termos de governança digital, em termos de produção de soluções para serviços públicos e para o impulsionamento do próprio desenvolvimento nacional. Ontem também, para quem acompanha Em Detalhes todos os dias, e eu também recomendo que você procure essa entrevista, eu conversei com a Nina da Hora sobre o DeepSeek, que é uma especialista em tecnologia e sabe muito sobre o assunto. Ela explicou como esse caso é um desenvolvimento também dos próprios profissionais da tecnologia no país, né? O que evita uma fuga de cérebros, que é o que a gente tem no Brasil de maneira muito forte. E pensando nesses termos,
Eu acho que a gente também pode aprender com esse exemplo no sentido de investimentos profissionais, né? É um pouco parecido com o que a gente está conversando aqui. E também sobre como é a formação nessa área na China hoje, né? Então, além da retenção de talentos, professor, eu te pergunto se existe uma atração de pesquisadores hoje na China de pessoas de talentos de fora do país. Sem dúvida, essa tua pergunta é importante, Gabriela. Quando eu tive na China em 2023, a gente visitou várias incubadoras em Shenzhen, por exemplo, né, que é uma região muito próxima de Hong Kong, e essas incubadoras estavam voltadas, inclusive, à atração de inteligência de jovens de Hong Kong, de Taiwan. Então, seja da região, seja em escala global, há uma atração de inteligência de professores, de pesquisadores e de talentos, ao mesmo tempo em que há, dentro do Plano Nacional de Inteligência Artificial, que foi lançado pela China em 2017, políticas voltadas à promoção de talentos, à adequação do processo de ensino para mobilizar os currículos em torno dessas novas necessidades, ao mesmo tempo em que se produz grandes fundos, né, portanto, bolsas, recursos, empregos, e uma sinergia entre empresas, universidades e financiamento público, de modo a produzir esses clusters de desenvolvimento regional, seja na inteligência artificial, seja na economia digital como um todo. E isso explica, obviamente, o acelerado desenvolvimento que a China vem fazendo. Tanto é verdade que agora mesmo, ontem, foi notícia que a Alibaba, que é outra grande Big Tech chinesa, já está lançando uma outra inteligência artificial concorrente com o próprio DeepSeek, e eu acredito que agora o processo vai se multiplicar e ganhar escala, e a tendência é que isso mexa profundamente nas estratégias nacionais de desenvolvimento acerca da inteligência artificial e, sobretudo, no papel monopólico que os Estados Unidos vinham desempenhando até então. Professor, eu quero muito agradecer a sua presença aqui e também deixar a indicação, né? Me corrija se eu estiver errado, mas é o @fiosdechina, onde você também, uma outra pesquisadora, trazem informações a respeito da China em formato de fio, né? Então é bastante democrático e acho importante que as pessoas tenham maneiras de acesso à informação confiável a respeito. Então, muito obrigada. Eu agradeço o convite, Gabriela, pessoal e ouvintes do ICL. Fico à disposição para novas conversas. Até mais. Até a próxima, professor. Obrigada. E eu quero te convidar para assistir o Mapa da Mina de 2025. Você não ouviu errado, a gente vai ter replay. Para você que perdeu, não conseguia assistir nessa quinta-feira, você pode assistir agora, ou também assistir de novo, né? Se você já assistiu e gostou e quer saber mais detalhes, de repente anotar alguns pontos ali que você perdeu, dá para assistir de novo sim. Você vai em detalhesicl.com.br, garante a sua vaga e é por tempo limitado, então não vai ficar disponível por muito tempo. Corre lá e assiste as previsões econômicas para 2025 para colocar suas finanças em ordem, né, gente? Eu estou precisando também, então indica para aquele amigo também, para você ter uma rede que você possa ter acesso à informação de qualidade, à informação confiável a respeito disso. Fica o convite, então, para proteger o seu bolso em 2025. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora você fica com o Mercado Investimentos. Na sequência tem o Rolê ICL. 18h tem ICL Notícias, segunda edição. E lembrando que de segunda a sexta-feira você também pode ouvir o Em Detalhes nas plataformas de áudio. Na semana que vem a gente está de volta. Tchau, tchau. Uau, que evento foi o Mapa da Mina 2025. Dezenas de milhares de pessoas, eu sempre penso, né? É o equivalente a vários estádios de futebol completamente lotados, aprendendo de uma maneira super simples, super fácil o que está acontecendo nos mercados, o que está acontecendo na economia do Brasil e do mundo, e aprendendo também como elas podem navegar, seja com seus investimentos ou com seus negócios, nesses momentos de incerteza, nesses momentos de turbulência.
turbulência. Foi maravilhoso e os comentários não param de chegar. Era um evento que não teria replay, mas muita gente está pedindo para assistir de novo, para fazer mais anotações, né? Porque tem muitas informações, muitos gráficos, muitas tabelas que elas queriam ter anotado e também para chamar amigos e amigas para assistir. Se você quer aproveitar essa chance, a gente liberou o replay do Mapa da Mina por um período bem curto, mas dá para assistir ainda. E no final, as condições super especiais que a gente ofereceu para as pessoas para fazerem parte do nosso grupo, que é acompanhado diariamente nessa questão de finanças e investimentos, a gente vai permitir que você que assiste o replay tenha acesso às mesmas condições também. Se você quiser, é claro. Assiste o replay e tenha uma caminhada muito mais segura nesse mundo das finanças e dos investimentos. Boa aula!